Fala pessoal, vamos fazer uma aulinha aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem uma carga de prova de 1 nanocoulomb colocada a 30 centímetros de uma carga fixa de 9 nanocoulombs. O que eu quero saber? Determine a força elétrica entre as cargas, tudo bem? Então a gente tem as duas cargas, vamos procurar força? O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Olha o que a gente tem. A gente sabe o seguinte, que a força é dada por essa equação. Tudo bem? O que a gente tem aqui? É a constante K vezes o valor de uma das cargas, que a gente tem o valor das cargas e aqui a distância entre elas, tudo bem? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o valor do K, o valor das cargas, de uma das cargas, tá? 1 nanocoulomb. O valor da outra carga, 9 nanocoulombs. Essa aqui é a carga fixa, essa aqui é a carga de prova. Tudo bem? Isso que a gente tem. Vamos subir um pouquinho aqui. Olha o que mais a gente tem. A gente tem a distância. A distância falou de 30 centímetros. Então, 30 vezes 10 a menos 2, porque eu estou passando para metro, não posso esquecer. Tudo bem? Também não podemos esquecer o quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. O que mais que a gente tem aqui? A gente vai trocando aqui. A única coisa que a gente fez aqui foi transformar esse 30 aqui, ó, passar a andar com melhorar essa notação científica, tudo bem? A gente vai ter 3 vezes 10 a menos 1, era menos 2, ficou menos 1, tudo bem? E aí o próximo passo é a gente elevar a distância ao quadrado. Tudo bem? O que a gente fez? Só fizemos o 3 ao quadrado. O 10 a menos 1 multiplicamos aqui, a potência está aqui certinho. Agora a gente vai para as simplificações, tudo bem? Vamos para as simplificações. Chega aqui nas simplificações, é os cortes que a gente fez, né? A gente corta o 10 da nona com 10 da menos 9, tudo bem? Aqui eu tenho o 9, a gente corta com esse 9. Vai sobrar um 9 em cima, um 10 na menos 9 e um 10 na menos 2. Está quase acabando. Então vamos lá, vamos para o próximo. O que mais que a gente tem aqui? Finalizando, olha só. Sobrou o 9 em cima e o 10 a menos 9. Esse aqui é esse 10 a menos 9. 10 a menos 2 sobrou embaixo. Tá bom? E aí a gente conclui. A gente sobe esse 10 a menos 2 sobe, vai ficar 10 na segunda. Subiu. Olha aqui, nossa força, 9 vezes 10 na menos 7 newtons é a força elétrica entre essas duas cargas. Ok, a gente volta aqui. Agora a gente quer saber o campo elétrico. Olha aqui que eu estou procurando. Quero saber o campo elétrico que essa carga de prova está submetida. A carga de prova que eu estou falando é 1 nanocoulombs. Eu quero saber esse campo elétrico que ele está submetido. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos procurar aqui o que a gente tem. Vamos procurar o campo elétrico. Meu pouquinho aqui. O que a gente tem? Qual a equação que diz isso para nós? O campo é a força sobre a carga. Tudo bem? Eu já descobri a força no exercício, no item anterior, né? Eu descobri que a força é 9 vezes 10 a menos 7. A gente sabe que o valor da carga é 1 nanocoulomb. Aqui, ó, a gente está vendo aqui, portanto, 1 nanocoulomb. Esse aqui é 1 nanocoulomb, tudo bem? E aí a gente vai subir esse 10 na menos 9. Ele vai ficar positivo. A gente sobe esse 10 na menos 9, ele fica positivo. E aí, portanto, a gente descobre aqui o valor do campo. 9 vezes 10 na segunda newtons por coulomb. Esse é o valor do nosso campo. Olha lá, próxima pergunta, eu quero saber energia potencial elétrica entre as cargas. Energia potencial elétrica entre as cargas. Então vamos lá, vamos procurar energia potencial elétrica entre as cargas? Vamos lá. O que a gente tem aqui, portanto? Olha só. A gente sabe que a energia potencial vai ser, portanto, o K, constante K, tudo bem? A gente vai ter a constante K, o valor das cargas e a distância. Você vê que ela é diferente de força elétrica. Eu estou procurando energia potencial. Então, beleza, o que a gente vai ter? Ó? A gente tem isso aqui. De novo, o nosso valor de K, 9 vezes 10 na nona, tudo bem? O valor de uma das cargas, que é 1 nanocoulomb. A gente está falando do que exatamente? A gente está falando da carga de prova, a carga fixa que é 9 vezes 10 na menos 9, e a gente tem aqui a distância, 30 vezes 10 na menos 2. Tudo bem? Como é que vai ficar isso? Olha só, a gente anda com zero, né? A gente andou com esse zero aqui um pouquinho para a esquerda, então aqui sobe, portanto, a nossa
nosso expoente, tá? Então eu vou ter 3 vezes 10 a menos 1, e aí a gente pode fazer os nossos cortes. Olha só, como é que a gente pode fazer os nossos cortes? A gente vai simplificar esse 10 na nona com esse 10 a menos 9. Vamos simplificar esse 9 com esse 3, então a gente vai ter um 3 em cima, tá bom? E a gente já está chegando no finalzinho. O que a gente tem aqui, portanto? A gente multiplicou, né? A gente multiplicou aqui esse 9 por esse 3, então a gente vai ter um 27, 10 a menos 9, tá vendo? Esse 10 a menos 1 ficou sobrando, e aí, portanto, a gente dá praticamente um checkmate aqui. Eu vou ter 27 vezes 10 a menos 9, eu subo esse 10 a menos 1, ele vai ficar 10, tá bom? E aí a gente vai fechar aqui, ó. Aqui é 10 a menos 9, aqui tem 1, então vai ficar o menos 8. Então eu vou ficar com 27 vezes 10 a menos 8, eu ando com a vírgula, eu vou ficar, portanto, com 2,7 vezes 10 na menos 7. Ou seja, 2,7 vezes 10 na menos 7 joules. Bom, próxima pergunta. Eu quero saber o potencial elétrico no ponto onde se encontra essa carga de prova. Se liga na pergunta. Eu quero saber o potencial elétrico. Tudo bem? Potencial elétrico é definido como a energia potencial que você tem pela carga. Então, energia potencial pela carga. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Ó. Olha só, potencial elétrico. A gente determina pelo K, constante K, vezes o valor da carga que está gerando o campo, o que está gerando o potencial elétrico. Tá bom? Então, olha só. Potencial elétrico, tá? Gerado pela carga aqui, essa aqui é a carga fixa, tá, gente? Lembrando que a gente tem duas cargas. E aí eu tenho que dizer que distância que eu quero, porque o potencial elétrico depende da distância. Então, olha só o que a gente tem aqui. O K, que a gente já sabe, o 9 vezes 10 a menos 9, que é a minha carga geradora do campo, e eu quero saber o potencial elétrico em função dela, e aqui eu tenho a distância, que é os 30 centímetros, tudo bem? E aí a gente traz para cá. Anda com a vírgula, né? Então fica 3 vezes 10 a menos 1. A gente agrupa isso aqui para poder fazer os cortes, né? Então a gente simplifica o 10 a nona com 10 a menos 9. Aqui eu tenho um 9, aqui um 3. Isso aqui vira um 3. Tá? E eu vou descobrir, portanto, que o meu potencial vai ficar sendo... Vai sobrar um 3 em cima, né, gente? Um 3 junto com 9, dividido por 10 a menos 1. Tá bom? Então eu vou descobrir 27 vezes 10 a menos 1. Eu descobri, portanto, o 10 sobe, né? Vai ficar 10, 27 vezes 10. Eu descobri 270 volts é o meu potencial elétrico exatamente nesse ponto onde estava a minha carga de prova, ou seja, 30 centímetros. Bom, agora eu quero saber o potencial elétrico, gente, a 1 metro da carga fixa, porque eu estava procurando a 30 centímetros, tá, da carga fixa. Agora eu quero saber 1 metro. Mesma equação, potencial elétrico a 1 metro, mesma equação, isso aqui é energia para determinar o potencial elétrico, tá bom? Vamos lá, a gente coloca os números aqui, portanto, o que a gente vai ter? Tá aqui, a gente tem o nosso valor do K, eu tenho o valor da carga fixa, lembrando que é 9 vezes 10 a menos 9, e embaixo eu tenho 1 metro de distância. Fazendo o cálculo, né, a gente faz os cortes, a gente simplifica o 10 a nona e o 10 a menos 9, então meu potencial elétrico, portanto, é de 81 volts, é o potencial elétrico exatamente a 1 metro da minha carga fixa. Agora a diferença de potencial entre as duas posições que se encontrava a carga de prova, gente. DDP, diferença de potencial, é o potencial final menos o potencial inicial. Logo, meu potencial final, que é 81, meu potencial inicial 270, a minha DDP é menos 189 volts, é a minha diferença de potencial entre esses dois pontos. Agora eu quero saber qual é o trabalho necessário para deslocar a carga dessa posição, que eu estava, por exemplo, a 30 centímetros, aquela carga de prova que estava inicialmente a 30 centímetros, para 1 metro. Então vamos lá, o trabalho vai ser a DDP vezes o valor da minha carga de prova. Tudo bem? Então é exatamente isso que a gente está procurando. O que a gente tem aqui? Ó? Olha só o que a gente encontra. Eu sei que a minha DDP é menos 189 volts. Tudo bem? A minha carga de prova é menos 10, é 1 nanocoulombs, que é a carga de prova. Meu trabalho é, portanto, de menos 1,89 vezes 10 da menos 7 joules. Esse é o trabalho para levar a carga de prova de 30 centímetros, aquela carga de prova de 1
Coulomb